É um prazer imenso estar aqui nesse segundo turno agora, como fizemos no primeiro turno também, apresentando um debate sobre o mercado imobiliário e a ligação entre a política e o mercado imobiliário. No primeiro turno já fizemos isso com o Marcelo e o Alexandre, porque muitas pessoas dizem que o mercado imobiliário não está ligado à política, né? Enfrentando uma eleição, a gente fez visitas e os corretores, a maioria das vezes, construtores, eles colocam que são parciais, que não vão se manifestar, e o mercado imobiliário, no primeiro turno a gente mostrou isso no debate, está totalmente ligado. Então, por isso a gente convidou hoje o Alexandre Vargas, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o Michael Oliveira, diretor da Michael Oliveira Imóveis, colega, parceiro, diretor do Cresci também, o Igor Praixá, advogado imobiliário, gerente da Michael Oliveira Imóveis, e a Carolina Lizovski, que é coordenadora do Direito da FAPAS e servidora pública municipal. É um prazer imenso estar com vocês aqui agora, então eu passo a palavra ao Alexandre para dar as considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia Getúlio, bom dia a todos os nossos convidados. É muito prazer que eu venho novamente até a TV Santa Maria dar os esclarecimentos necessários para a nossa sociedade. Michael. Bom dia a todos, bom dia Getúlio, bom dia aos colegas aqui presentes. É um prazer estar na TV Santa Maria e poder ajudar, dando as devidas opiniões sobre o mercado imobiliário. Nosso colega Igor. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham por todos os meios. Bom dia Getúlio, nosso grande parceiro e amigo. Bom dia Alexandre, também meu amigo de longa data. Minha colega Carolina. Michael Oliveira, meu grande amigo e colega de trabalho. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante e dizer que a gente está aqui para debater e dar a nossa opinião a respeito do tema, que com certeza tem grande influência em relação às eleições. Carolina. Então, bom dia. É uma satisfação em não voltar nesse segundo turno aí para a gente tratar de um tema que é tão relevante como o nosso mediador tratou, porque às vezes a gente não se dá conta e tem um aspecto que começa lá numa questão constitucional, desse olhar da questão da propriedade, vai se desenrolar e com certeza tem que ser pensado num momento como esse, porque também tem que ser pensado como política de Estado, né? Então é muito importante que a gente aborde e, de novo, mais uma vez, né, a saudação à TV Santa Maria pela iniciativa. É tão importante usar um dia tão simbólico como o de hoje para discutir temas relevantes. No primeiro turno a gente debateu com o economista Alexandre Reis, então a gente trouxe muito a parte da economia do mercado imobiliário para com o município, o Estado e o governo federal. Hoje a gente tem aqui um bate-papo bem legal com o presidente da Câmara, que representa o Poder Legislativo e servidor público municipal também, inclusive hoje é o dia do servidor público, né? Parabéns a vocês, são servidores públicos. E o Michael, que é um diretor de uma imobiliária, gestor, enfrenta no dia a dia todas essas mazelas e as lutas que nós temos, né, Michael, como gestor de uma imobiliária, o crescimento imobiliário e o quanto o poder público e as políticas nacionais e estaduais, elas interferem ou até fazem com que alavanque o mercado imobiliário, né? E aí dois juristas aí que vão nos dar uma mão nessa parte constitucional, como a doutora falou de início já, né, as pessoas não têm esse conhecimento. A gente enfrentou e tem enfrentado campanhas políticas, tem acompanhado, e o grande detalhe é essa ligação entre o mercado imobiliário e a política. A importância de termos representantes desse mercado imobiliário, da construção civil. Nós conseguimos no primeiro turno com o Alexandre aqui definir bem o que é o mercado imobiliário. É um desafio que nós temos agora na TV Santa Maria, a partir do primeiro turno já tivemos, de trazer o mercado e apresentar o que é o mercado imobiliário. Quando você fala no mercado imobiliário hoje, você pensa em imobiliária. Você pensa apenas no simples, compra, venda e locação, né? Naquela relação de consumo simples e terminou. E o mercado imobiliário, na verdade, ele é lá do servente da obra, do pedreiro da obra, da loja de material de construção. O mercado imobiliário, se ele não está aquecido, se nós que estamos na ponta da cadeia, que fizemos com que o mercado imobiliário aconteça, que a venda aconteça, e o mercado imobiliário só é aquecido com venda, né? E aí a importância do poder público de, não digo auxiliar, abrir muitos espaços e não atrapalhar já é uma grande coisa, né? Então a gente está enfrentando aí uma mudança de governo, né? A gente tem hoje no segundo turno duas opções que não são continuidade do governo, porque é um governo que foi um governo que está há 2 anos apenas, né, frente ao impeachment que aconteceu. Então são duas mudanças que vão acontecer, um ou outro será a mudança que vai acontecer. E o que a gente pode esperar, Alexandre, para esse próximo tempo que o Brasil está chegando aí?
Assim, Getúlio, antes de falar desse assunto, né, que é um dos mais importantes no dia de hoje, né, parabéns a todos os servidores públicos pelo nosso dia de hoje também. É uma coisa muito importante que, como vereador, eu não tinha essa visão sobre leis municipais, o exemplo, o plano diretor que a gente aprovou esse ano na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Por quê? Vou dar três exemplos do plano diretor que serve diretamente ao mercado imobiliário. Bairro Itararé, Chaga das Flores, Perpétuo Socorro, que nós chamamos, né, no plano diretor de Zona 14, né, que são por zonas. Nós não poderíamos construir naquelas áreas casas acima de 2 andares. Com a mudança do plano diretor que os vereadores aprovaram por unanimidade na Câmara de Vereadores, claro que com algumas emendas que nós tivemos que fazer, como veio o plano diretor da Prefeitura, não estava bom para o mercado imobiliário, deixar bem claro isso, a gente criou uma comissão lá e a gente consegue hoje fazer prédios lá nessa Zona 14, que é uma área bem grande ali, do bairro Itararé, prédios de 4 até 6 andares, aquecendo, né, a economia da nossa cidade, que antes tu não poderia fazer. Outro exemplo que eu dou bem claro, que aqui no centro de Santa Maria existia uma cota virtual da altura máxima dos prédios. A gente tirou essa cota virtual porque dava dubiedade quando chegava num certo setor da prefeitura para a construção. E isso também teve alguns profissionais do mercado ali, construtores, que nos pediram para fazer isso, para também trazer para o mercado imobiliário e para a construção civil essa maior abrangência. Então, Santa Maria, nos próximos 10 anos, vocês podem ter certeza que vai começar a se expandir e crescer alguns bairros. E um dos principais pontos, Getúlio, que eu queria te falar, que nos bairros Boi Morto, Santa Marta, Tancredo Neves, quando tu vai fazer um condomínio, tu vai fazer comprar uma área para fazer um condomínio, né? Tu não poderia construir em cada lote, como hoje pode ser, 200 metros quadrados. Era bem maior a área. A gente conseguiu transformar isso em 200 metros quadrados. Então, o construtor que vai comprar agora, ele vai querer comprar nessas áreas, vai querer construir, porque aqueles terrenos, Getúlio, de 50, 60 mil reais, vai voltar ao mercado imobiliário para a pessoa de menos renda poder comprar. Então, são coisas que aquecem o mercado imobiliário, diretamente ligado a vocês, né? Que passa por quem? Passa pela política, passa pela Câmara de Vereadores. Né? Então foi o que a gente conseguiu fazer para melhorar a nossa cidade nesse ano. Até a gente deixa claro a sensibilidade que a gente encontrou na Câmara de Vereadores justamente para o plano diretor. Né? Nós estivemos lá em 2 visitas com o Alexandre, fomos representando a delegacia do Cresci lá, e a sensibilidade com que eles tiveram com os construtores e a importância que eles tiveram de conhecer. E aí é que eu digo, a política e o mercado imobiliário, de reconhecer que o mercado imobiliário passaria por uma nova fase caso o plano diretor fosse aprovado da forma que foi enviado à Câmara. Né? Nós já tínhamos conversado um pouco e aí eu gostaria de passar para o Maico agora sobre essa importância, Maico, da Zona 14, o quanto isso vai influenciar no mercado imobiliário, inclusive porque a imobiliária hoje ela é gestora do empreendimento com exclusividade na zona, na Caturrita, eu acho, né? Isso. Então, o crescimento daquela região também lá, Alexandre, é importantíssimo. A Maica Oliveira tem hoje a gestão de venda do empreendimento lá. Poderia falar um pouco sobre esse empreendimento, sobre o que está acontecendo para o crescimento da região também, né? Com certeza. Pegando o gancho do Alexandre, eu acho muito importante, Alexandre, essa questão da parte política no mercado imobiliário, principalmente porque hoje o índice construtivo, para a gente poder elaborar um projeto, para a gente poder construir um objetivo que é o do cliente, que é um sonho, passa pela prefeitura. Exatamente. Passa pela prefeitura. Então a gente tem que ter esse suporte, essa parceria junto com a prefeitura, sendo que a tendência da prefeitura seja sempre melhorar os índices construtivos, os planos diretores e por isso que o mercado imobiliário, eu acho que ele é muito importante, uma parceria com a prefeitura. Falando um pouco, Getúlio, sobre o empreendimento que a gente tem exclusivo, Residencial Dom Inácio. A gente teve a exclusividade desse empreendimento esse ano em Santa Maria. Ele é um produto do Minha Casa Minha Vida. A gente pôde ver que ele acatou diversos públicos diferentes da região mesmo. É localizado
no bairro Caturrita, para quem não conhece, descendo a Borges, lá embaixo, passando os trilhos à esquerda. É um produto que está tendo uma saída muito grande de venda. Hoje a gente comercializou em 6 meses 42 unidades. 42 unidades. 42 famílias, que provavelmente a maioria, pelo que a gente pôde ver do público, o Igor também trabalhou diretamente nisso, é um público que saiu do aluguel e está tendo a casa própria. Então isso é muito importante, porque a gente, além de conseguir realizar um sonho do cliente, porque casa própria hoje é muito importante para quem paga aluguel, a gente consegue visualizar que o mercado está melhorando. E pegando o gancho nisso que tu falou, Alexandre, lá no começo, quando eu vendi o terreno onde é que saiu o empreendimento. Eu trabalhava numa outra empresa e não tinha a minha própria imobiliária ainda. E eu vendi esse terreno. E a gente teve alguns parâmetros junto com a prefeitura para a aprovação do projeto. Porque até então a gente tinha um índice construtivo que não daria para construir tudo o que a gente está conseguindo unificar junto às famílias em termos de unidades. E isso a gente teve uma aprovação, obviamente fazendo tudo da forma correta dentro da prefeitura e procurando fazer os laudos conforme foram exigidos pelo comando, e a gente teve a aprovação. Hoje a gente vai comercializar em 5 anos nesse empreendimento 720 unidades. Foi recém um começo, um pontapé inicial, um pontapé de muito sucesso. E a gente da Michael Oliveira, uma empresa nova em Santa Maria, fica muito feliz em poder fazer parte desse produto e de diversos. Eu vejo que a cidade de Santa Maria, ela tem um crescimento muito constante no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário hoje, a gente vê a nível Brasil, ele também é uma influência direta no governo. Porque o mercado imobiliário não para, é financiamentos bancários, é trâmites de impostos, que também movimenta e traz uma economia às suas prefeituras, as transferências. O ITVBI, imposto do ITVBI. Agora, pegando o gancho dessas 42 unidades, a gente vai assinar agora em novembro na Caixa, são 42 impostos do ITVBI. Então, gera mais IPTU, são 720 IPTU só nesse empreendimento, e isso gera recursos para poder trabalhar. O Alexandre sabe melhor que é necessário ter isso, né, Alexandre? Então, pegando esse tema que o Getúlio abordou, eu acho que é de mera riqueza o mercado imobiliário de Santa Maria e é diretamente vinculado à política, às eleições, com certeza. O que a gente está falando agora, e tu acabou de falar, é a questão da política habitacional, né? Exatamente. Eu até duvido, seria difícil apostar em algum índice, mas eu duvido hoje que algum corretor tenha analisado dentro de algumas propostas dos presidenciáveis, por exemplo, o programa habitacional para o país. Né? E aí como é que tu diz que tu não está inserido na política, tu não vive da política? A gente vive totalmente da política. Tu imagina hoje se o programa habitacional do país tivesse estagnado, né? Tivesse parado. Diretamente. Né? Então, qual o presidente, qual é a opção de governo hoje que vai fazer com que isso cresça? Isso é importante, né? E eu queria trazer agora, aproveitando o Igor, no primeiro debate, primeiro turno, a gente conversou, e aí convido o Igor e a Carolina para entrar nesse assunto. Sobre o mercado imobiliário, a gente tem essa função agora de trazer todas as peças do mercado imobiliário. E conversando com o Alexandre, nós debatendo aqui, conseguimos enxergar e conseguimos mostrar para o público que estava nos assistindo que o advogado, que a assessoria jurídica de uma imobiliária, né, a Carolina, que é a coordenadora de direito lá, o quanto é importante, o que tem crescido nas faculdades, a busca pelo aperfeiçoamento do direito imobiliário. O que esse profissional, a importância e o quanto esse profissional está inserido no mercado imobiliário. Hoje eu acredito que nenhuma imobiliária hoje que esteja ativa no mercado, ou melhor, que esteja ativamente no mercado, né, ela tem que contar com um profissional jurídico, não tem dúvida disso, né? Então eu queria passar para vocês esse bate-papo aí sobre a importância, né, que a gente conseguiu já trazer. O economista, o contador, a importância disso tudo, nós vamos falar depois sobre o ganho de capital, sobre os impostos, ISSQN, IPTU, tudo que é importante, mas a função do consultor jurídico, falando um pouco mais, a gente usou muito a palavra consultoria aqui, porque o corretor de imóveis, no primeiro debate a gente falou, ele vai sumir. Mostrar imóvel hoje, até um vídeo de 360 graus mostra.
Né? Nós estamos aí agora, dia 14, trazendo um profissional de fotografia, que é o Diego Ramos, em parceria com a Maica Oliveira. Tirou foto, uma visita virtual mostra o imóvel. O corretor que mostra imóvel não vai existir mais. A tecnologia está muito avançada, né, Getúlio? Então essa consultoria, mas e o quanto o consultor jurídico está inserido nesse mercado também? Eu queria passar para o Igor e para a Carolina, então, que tomassem conta desse bate-papo aí. Getúlio, essa questão jurídica, a gente já vem, isso vem evoluindo não só para o ramo imobiliário, isso vem de algum tempo atrás, as empresas já foram buscando profissionais ligados à área do direito para terem uma assessoria e oferecerem um melhor serviço para o seu cliente. É muito melhor hoje tu dizer que detém uma assessoria na sua imobiliária, na sua empresa, seja qual for o ramo, para dar uma segurança jurídica ao seu cliente. E as imobiliárias, as construtoras, elas passaram a evoluir conforme o mercado teve essa vamos dizer assim, essa visão. E o profissional, justamente essa parceria que eu e o Michael fizemos lá um ano atrás, foi com essa ideia de trazer um serviço mais qualificado, de trazer um serviço de maior responsabilidade para o mercado imobiliário. Não basta simplesmente vender, acompanhar o cliente, como tu mesmo falou, acompanhar o cliente numa venda, efetivar a venda daquele imóvel e simplesmente abandonar o cliente. Ou por algum motivo isso não dá certo ao longo da negociação. Porque não é simplesmente assinar um contrato, pagar o imposto e fazer a transferência do imóvel. A venda de um imóvel, ela tem inúmeras outras situações. E o assessor jurídico traz essa segurança para a pessoa. Eu comento com o Michael que a gente comenta com os clientes que diversas vezes na imobiliária a gente teve que trancar determinados procedimentos porque não estavam seguindo a lógica correta de uma comercialização do imóvel. Por algum documento que não foi emitido, por a regularização do imóvel não estar correta junto ao órgão municipal ou ao registro de imóveis. E isso tudo é no sentido de prestar um serviço qualificado ao cliente e evitar uma frustração lá na frente. Porque entre a data de assinatura de um contrato, de um compromisso entre o comprador e o vendedor, até a data da efetiva transferência desse imóvel, seja através do contrato de financiamento habitacional ou da própria escritura pública, existe um trâmite, existe uma documentação pertinente que as imobiliárias todas, ou corretores de imóveis, todos devem solicitar. E por vezes isso não vinha acontecendo. E a nossa ideia foi justamente acabar com isso, botar um marco zero nisso e prestar um serviço qualificado aos consumidores, a quem tem interesse na compra e venda de imóvel e principalmente na locação, que também é um ramo muito aquecido, digamos assim, no mercado imobiliário. Tem muita gente que vive com a renda de aluguel, muita gente que ainda não conseguiu adquirir seu imóvel próprio e precisa locar e necessita de uma segurança jurídica para realizar uma negociação da forma correta. Então a importância hoje é extrema e a gente vem conseguindo evoluir o nosso trabalho juntos aí. Carolina, como coordenadora do curso de Direito lá da FAPAS, tu também enxerga isso na busca do aluno que está se preparando para o mercado? Sim, na verdade, assim, ouvindo tudo que foi falado até agora, eu consigo muito claramente definir dois aspectos muito relevantes no que diz respeito à responsabilidade social, econômica e política do trabalho no mercado imobiliário. Porque eu vejo muito claramente que a gente tem dois vieses. O primeiro é uma responsabilidade quase num quesito de ordem privada, que é justamente essa responsabilidade daquele que vai assessorar de fato na relação do consumidor, aquele que quer adquirir um imóvel que não é qualquer compra. Na verdade, talvez para muitos seja a grande compra, o grande bem, a grande materialização de um sonho. Então a gente tem, eu vejo muito claramente uma responsabilidade nisso, porque há 15, 20 anos atrás, o que mais se tinha era um fluxo nas varas judiciais de direito civil, de direito imobiliário, uma discussão de ordem contratual, de contratos mal feitos, mal cumpridos, de financiamentos que não eram responsáveis por aquilo que propunham. Então, assim, isso também vai muito ao encontro do profissional do direito que a gente quer formar. Porque não é o profissional que precisa do litígio judicial para atuar, ele é o proativo que antes de qualquer problema, ele já está lá na imobiliária, ele já está lá na assessoria, de fato prevendo, por exemplo, que se a venda for de um bem destinado ao comércio, e se tu abrir a porta num lado do prédio, ou se tu abrir a porta do outro lado, tu pode pagar um valor tributário diferente. Porque é assim, o nosso sistema tributário se tomba por questões como essa. Tu tem uma questão que vai desde do planejamento tributário até um holding familiar, por exemplo, que vai organizar os imóveis de uma família. E aí, quando tu tem uma assessoria jurídica efetiva e que é prévia ao litígio e que tu não precisa ter o processo judicial,
tu vai fazer com que tu tenha uma satisfação de quem está prestando serviço e, obviamente, de quem está buscando esse serviço. Então, isso é uma coisa que é muito satisfatória para a gente que trabalha com ensino jurídico, porque é quando tu consegue trabalhar com o aluno o fato de que ele não precisa atuar necessariamente no processo. Ele pode ser um advogado muito bem sucedido que trabalha com direito imobiliário numa construtora, numa imobiliária, num banco que trabalha com financiamento, e isso acaba sendo bom para todo mundo, porque o judiciário não tem mais perna para conseguir correr atrás dessas demandas, e aí fica todo mundo esperando um resultado que no fim das contas vai ser daqui a 5, 6, 7, 8 anos depois de um processo, e não necessariamente ele vai trazer o que se queria. Então esse lado dessa assessoria, dessa responsabilidade que o mercado imobiliário tem que ter quando acolhe esse consumidor é muito importante e nos inspira muito, porque os alunos sim, eles veem essa efervescência do mercado e têm interesse, porque eles sabem que é uma área promissora e eles estão conseguindo enxergar que o advogado pode ser advogado atuando ali e não só dentro do judiciário. E outra coisa que eu também acho muito interessante a gente destacar é essa responsabilidade de ordem pública. Porque o mercado imobiliário é um dos melhores exemplos de intervenção do poder público na propriedade privada. Porque eu não posso fazer... Foi o tempo em que a gente pode pensar assim, eu tenho lá um terreno, então eu faço no terreno o que eu quiser, como eu quiser. Não é assim. Em que pese até um tempo atrás as pessoas pudessem dizer, mas eu comprei, eu posso fazer o que eu quiser aqui. E quando a Constituição lá... Eu bem constitucionalista, mas eu tenho que trazê-la aqui, por uma questão de respeito, estamos no mês dela, inclusive, dos 30 anos da nossa Constituição. Ela disse que há uma responsabilidade social sobre os bens, não só rurais como urbanos. Antes a gente pensava mais numa função social da propriedade rural. A função social da propriedade urbana é muito clara. E ela não significa só quem não tem imóvel, quem não tem onde morar pode ocupar uma área que está desocupada. Não é isso, é muito mais complexo do que isso. Quando eu digo que tem que ter uma área verde num loteamento, ou que tem que ser respeitada, o zoneamento precisa ser respeitado, isso é uma função social. E isso também está no trabalho de quem investe e de quem planeja a questão do mercado imobiliário. E a gente sabe que a responsabilidade vai também nos órgãos públicos. A prefeitura precisa agilizar os procedimentos e precisa enxergar isso também. Precisa enxergar tanto esse interesse de ordem privada, que é interessante para todo mundo, e também precisa olhar todo esse aspecto que atinge um lado coletivo, digamos assim. Então, acaba sendo muito nobre, se a gente for pensar nesse aspecto, a atuação dos profissionais do mercado imobiliário. Porque tu precisa respeitar e atingir uma ordem coletiva, que é esse de trabalhar no local, no município, e estão aí todas as políticas e as legislações que falam da questão urbanística, sem contar que a organização de uma cidade, ela é uma questão, talvez uma das políticas públicas mais relevantes que tem. Porque a organização de uma cidade vai ao encontro da questão de saúde, saneamento, segurança, porque se tu precisa ter zonas que a polícia tem que conseguir chegar, os bombeiros precisam entrar, a ambulância tem que conseguir resgatar alguém que precisa ser resgatado, a educação precisa ser pensada. Exatamente. Então, assim, é muito nobre tratar sobre ajudar a planejar, que na verdade, mesmo sendo construtor, imobiliária, seja lá quem for, desde quem constrói até quem planeja, na verdade se está definindo os rumos de uma cidade. Vejam o que é isso. Na verdade, agora com o empreendimento da Caturrita, está sendo definido um lado que a cidade vai crescer. E isso é muito nobre, isso tem uma relevância social muito importante. E a cobrança ao poder público com certeza chegará, né, Carolina? Com certeza. Porque são 720 imóveis. E aí, Alexandre, e a creche? Creche, escola. E a escola, e o posto de saúde, ou o aumento do posto de saúde que já existe. Antes disso, o meio-fio, a iluminação pública. Então, tudo isso, existem legislações que vão dizer, olha, vai haver um parcelamento do solo, vai haver uma exploração de ordem privada, mas aquilo ali não é alheio ao funcionamento da ordem pública. Então, por isso que há uma relação muito grande com esse aspecto coletivo, né? Há uma responsabilidade, por isso eu repito a questão da responsabilidade, que vai desde a ordem ambiental, que a gente sabe que hoje é muito cobrado, muito visto, até as questões da ordem tributária, né? E da interferência que o município vai fazer enquanto poder executivo e o legislativo também ajudando a planejar, do resultado que aquela iniciativa vai ter. Então, assim, eu vejo muito claramente isso, e o advogado, e eu acho que dos dois lados vai entrar de um jeito muito
importante, né? Porque seja na ordem privada, fazendo esse assessoramento, até as questões da ordem pública, também quando vai se dizer, olha, é possível que haja uma desafetação de uma área, é possível que haja a doação de uma área institucional em troca de tais contrapartidas, né? E isso é planejamento urbano, né? Na verdade, o êxito do município está muito relacionado a isso também. Eu acho que a Carolina trouxe com propriedade aquilo que a gente vem dizendo do mercado imobiliário como um todo, né? A função jurídica, né? A função do profissional jurídico. Tu falou a questão do Igor, eu acho que o Igor a gente acompanha ele há um ano também, um ano e pouco ali. A gente sabe que o Igor fez esse caminho que tu falaste que o aluno está fazendo. O Igor saiu de um escritório de direito imobiliário que tinha uma demanda judicial, que a busca era resolver judicialmente, para vir para cá se tornar um proativo, aquilo que ele falou, né? De resolver antes, analisar documentos. Eu acompanhei alguns contratos que foram feitos lá entre a gente, e a importância, a responsabilidade da busca de documentos, o quanto aquilo era, o compromisso que tinha para não gerar a demanda judicial. E que bom deve ser o Igor, que fala com mais propriedade do que eu, mas de certa maneira eu também atuo numa advocacia que não é a advocacia do litígio. Que bom é não trabalhar na advocacia do litígio. Que bom é não depender do prazo do fórum, não depender enfim, da vara lá conseguir demandar a resposta, né? Tu poder dizer, olha, as tuas perspectivas são essas, a gente vai conseguir resultado nesse prazo. Eu, particularmente, gosto muito mais disso, de poder atuar num espaço em que a gente acaba sendo mais ágil do que a prestação jurisdicional que a gente tem. Eu sempre digo que no atual cenário jurídico da justiça, digamos assim, uma demanda judicial é perda para todo mundo. Dificilmente uma demanda judicial, a não ser que tenha um acordo no processo, aí a demanda se resolve rapidamente. Mas se tu depender do trâmite jurisdicional para ter o teu objetivo inicial lá, dificilmente tu vai alcançar ele. E atuando na assessoria, tu consegue fazer isso. Tu consegue fazer isso desde que tenham pessoas capacitadas para isso, pessoas com a mente aberta para poder resolver isso de uma forma melhor. E é nesse sentido que a gente trabalha. A gente tem isso aí pro mercado é importantíssimo e é saudável, porque tu imagina hoje uma construtora com 50, 70 ou 720 unidades e ter uma demanda judicial coletiva, inclusive. Então é melhor tu resolver, tu ser proativo, tu conseguir resolver isso antes. Os contratos, eu tenho 10 anos de mercado, acho que a gente está próximo disso, né, Michael? Mesmo tempo de mercado. E a gente acompanhando esses 10 anos uma evolução muito grande por essa parte contratual. Eu conheci contratos quando eu comecei no mercado, Alexandre, com 2 laudas. Há uma ilusão, mas eu fico feliz que isso está se dissolvendo, assim, porque não é por nada que a gente estuda durante a faculdade tantas cadeiras que vão trabalhar, por exemplo, lá direito das coisas, a questão contratual, mas me dá um certo nervoso quando alguém diz, não, mas a gente baixa o modelo no Google e só completa ali. Isso não tem chance de ter êxito. Essa evolução, porque o contrato, que é aquele instrumento que vai fixar aquelas pessoas naquela transação, é fundamental para a qualidade do negócio. Então isso tem que ser visto. E aí não resolve... Bom, tu vai precisar do advogado depois que der o problema, mas por que não ter isso antes, um contrato bem feito, tudo esclarecido, laudas que prevejam tudo aquilo que tem que ser previsto, isso fica melhor para todo mundo. Pegando o que tu está falando, a tal importância que é o contrato. Cada negociação tem as cláusulas diferentes uma da outra. A gente tem debatido que o Ctrl+C e Ctrl+V no direito imobiliário não existe, né? Não existe. Pelo amor de Deus, hoje, isso aí esqueçam. Hoje a gente tem uma demanda dentro da imobiliária bem atrativa, e a gente vê, eu e o Igor podemos trabalhar junto nisso, que cada contrato ele muda alguma coisa de um contrato para o outro. E é tão importante fundamentar um contrato para aquele cliente naquela negociação, porque ali é a base da segurança. A gente tem que trabalhar com segurança hoje. Não é simplesmente fazer a venda ou fazer uma locação. Tem que ter um estudo. E é isso que o Igor faz dentro da empresa. E Getúlio, isso que tu falou, eu acho que não tem como não ter dentro do imobiliário hoje. Esse espaço jurídico. Está ganhando cada vez mais conhecimento e importância esse espaço jurídico dentro da empresa. Nós temos aí, vou segmentar falando da minha empresa, a gente tem 1 ano e 8 meses de mercado em Santa Maria. A gente não tem nenhum processo até então vinculado ao nome da nossa empresa. Por quê? Porque a gente teve esse cuidado antes. Hoje tudo passa pelo Igor. Contrato de locação, contrato de venda. Então a importância dessa parte jurídica é
é fundamental para a gente ter um crescimento dentro do mercado imobiliário e as considerações. A gente vê, eu acho que vocês podem falar com propriedade, a evolução do contrato. Como eu estava falando, a gente via contratos ter 2 laudas, depois nós vemos a contrato de 10, 8, 10, e o pessoal achava que quanto mais laudas, quanto mais cláusulas tivesse, melhor. E hoje, dentro dos últimos 2 anos para cá, a gente conseguiu chegar num contrato objetivo que garanta para as 2 partes, né? O mais importante é que o contrato, ele não existe um contrato unilateral, né? Que garanta, mas essa evolução do contrato, vocês como juristas conseguiram enxergar isso também numa evolução de tempo, ou isso não chegou a passar, ou é nós como corretores que enxergamos isso? Olha, Esse contrato ele acabou sendo mais objetivo hoje, ele não cria... Porque as cláusulas discutíveis, elas nem... Né, ela tá ali, tem que estar no contrato e pronto. Sim. Mas tu torna o contrato mais objetivo, porque tu via alguns corretores, não, ou até construtoras nos diziam, não, o nosso contrato é um contrato enorme, tem 40 cláusulas, 36 cláusulas, como aquilo fosse uma garantia, como aquilo tivesse transmitido uma garantia. E o contrato hoje passou a ser objetivo. E aí, mais personalizado também. Eu pelo menos o nosso parecer seria esse. Vocês também entenderam que, como o Michael falou, não existe contrato igual um ao outro, e ele se tornou mais pessoal, mais personalizado. Entendo, Getúlio, como atuo no ramo do direito imobiliário há 5 anos, mais ou menos, fora o período de estudo, né, na faculdade e pós-graduação. Entendo eu que seja essa evolução do próprio mercado, das empresas terem o assessoramento jurídico que possibilitou isso. Daqui a pouco, hipoteticamente, uma construtora ou uma imobiliária tinha um contrato que o advogado tinha feito lá no primeiro mês da imobiliária, e aquele contrato era a vida da imobiliária ou daquela construtora. E aí eles iam tendo como base aquele modelo ali e iam fazendo tudo sobre aquilo ali. E hoje eu acredito que a evolução dessa assessoria, digamos assim, tenha propiciado essa evolução também nos contratos, de modo a colocar o que efetivamente é importante no contrato, cláusulas que não tem como não ter no contrato, e moldar aquele contrato à vontade de cada uma das partes. Por isso o contrato se torna mais objetivo, sem perder qualquer garantia para nenhuma das partes. Então acredito que seja nesse sentido a evolução, de ter um acompanhamento mais frequente, de ter uma pessoa analisando os contratos, para que isso venha a constar do contrato efetivamente o que aquelas partes estão discutindo, o que aquelas partes estão negociando, e não ter algo que simplesmente tenha 30, 40 cláusulas e tenha coisas inócuas ali no contrato. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Trazendo agora para a questão aproveitar aqui a presença do presidente legislativo, a importância do mercado imobiliário junto a recursos no poder público municipal, né? Vou falar no municipal um pouco. A gente tem hoje o ISSQN, né? Imposto de TVBI, de transferência. A ITVBI, que aí o Michael está na iminência de assinar e dar um plus aí. E IPTU, né, Alexandre? Exatamente. Nós falávamos numa visita com o Alexandre lá sobre o número de corretores que nós temos em Santa Maria hoje, né? E formadores de opiniões, né? Exato. Além, Getúlio, do Habits, né? Que a Caixa Econômica, para te financiar um imóvel, tu tem que ter o Habits da prefeitura. Então, quanto que a construtora, no caso, vai gastar também com o imposto também para a prefeitura do Habits, né? Tem a licença de construção, tem um Habits, então é isso que eu queria falar um pouquinho, se eu puder, Getúlio. Na questão política, né? Questão de venda de imóveis. A gente está com 2 projetos agora, um já foi para a Câmara de Vereadores, a gente está em análise, que é a regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Para não deixar tu falar o nome, então, a lei do puxadinho, seria essa? Essa é a predial, são 2. Tem a predial também. Tem a predial também. Eu gostaria de falar essa lei do puxadinho também. A regularização fundiária, essas áreas de Santa Marta, onde não tem a escritura, né? A prefeitura está fazendo, e tudo tem que passar pela Câmara. O que a população tem que entender? Que tudo que a prefeitura quer fazer tem que passar pela prefeitura para aprovação ou não dos vereadores, né? Então, essa regularização fundiária, aí o que vai beneficiar? Vai sair a escritura da pessoa. Com a escritura da pessoa, ela vai poder fazer o projeto dela, encaminhar para a prefeitura na setor de regularização de obras. Vai sair o Habits dela, saindo o Habits dela, ela vai poder vender, financiar pela Caixa, ou seja, o mercado imobiliário vai superaquecer. Então, deixar bem claro que essa questão política do mercado imobiliário. Da regulação predial, né? Que a gente está para receber a qualquer momento na Câmara lá. O que vai acontecer? A pessoa quer vender o imóvel dela, só que ela construiu o puxadinho lá no fundo, como tu falou,
o imóvel dela, um exemplo, tem 100 metros quadrados regularizados, né, com a BITS, e ela construiu mais 100 puxadinho. Só que pela lei, hoje, ela não pode regularizar. Porque o que fala a nossa lei hoje, nosso plano diretor? Que tu pode construir no máximo 60% do teu terreno, mas a pessoa construiu 80%. Com essa lei que tem que passar pela Câmara de Vereadores e que a gente com certeza vai aprovar, esses 20% a mais ela vai conseguir regularizar pagando uma multa para a Prefeitura. Pagando essa multa para a Prefeitura, saindo o habits dela, o mercado imobiliário vai sair o habits dela e vai poder vender e financiar pela Caixa ou por outro banco. Então, Getúlio, diretamente, o mercado imobiliário está ligado à questão política. Até a questão da valorização desse imóvel, né? Porque esse imóvel hoje, para nós no mercado, ele tem um valor abaixo do mercado, porque não tem, é um imóvel que não tem documentação, não teria que ser um contrato, hoje o famoso contrato de gaveta ou alguma coisa assim, que o mercado hoje já está extinguindo isso, porque as opções estão aí, as opções estão sendo dadas, né? As opções de financiamento na planta, quer dizer, então por que comprar algo com contrato de compra e venda, com futura, escritura, ou sabe lá quando vai sair, ou termo de posse, e não consegue financiar. Pelo banco, né? Exatamente. Na verdade, a regularização, Getúlio, é cada vez mais importante hoje no mercado imobiliário, porque além de tu fazer um negócio mais seguro, tu comprar um imóvel que ele está averbado, não só saindo o habits na prefeitura, mas também sendo registrado no registro de imóveis. O registro de imóveis tem a força da posse do bem. Então isso é também de mera importância. E também na valorização. Hoje tu faz dois tipos de avaliação. Eu sou perito avaliador, então eu digo isso com clareza. Um imóvel que está documentado, averbado, regularizado, ele tem outro valor. Ele tem outro valor de comercialização no mercado. Então, cada vez... Posso te interromper? Sim. Getúlio, muitas pessoas procuram a gente na Câmara para dizer, não, mas assim, Alexandre, eu vou ter que pagar 20 mil reais lá para regularizar o meu imóvel, sim, porque a multa lá, a prefeitura deu essa multa. Sim, a senhora vai gastar 20 mil reais, mas o seu imóvel, o exemplo, vale 200, vai valer 400 mil reais. Exato. Entende? Só para... Exato. Não, é isso aí, Alexandre. É dois tipos de valorização. A documentação é de mera importância, Isso aí, sem dúvida nenhuma, a lei de regularização, ela vindo ao Poder Legislativo e sendo aprovada, ela vai, inclusive, dar muito serviço para a gente, né? Porque o advogado, o corretor de imóvel, nós vamos ter que forçar que esse mercado também aceite. E aí a importância do corretor, da assessoria jurídica, da assessoria contábil, da imobiliária, esteja inserida na política. Não adianta nós estarmos aqui fora, vivendo, nós com 1.000 e poucos corretores, 130 imobiliárias aproximadamente em Santa Maria hoje, vivendo o nosso mundo, fazendo o mercado imobiliário acontecer, mas não estar ligado à política. Exatamente. Saber o que está acontecendo lá, se tem alguém defendendo, se tem alguém lá que vai criar uma lei que vai atrapalhar o mercado imobiliário, e aí depois que a lei é aprovada, porque os vereadores estão lá, é uma representatividade. Exatamente. Hoje nós não temos nenhum corretor, nenhum engenheiro civil, não. Acredito que nenhum lá dentro. Nenhum. Então, quer dizer, o mercado imobiliário hoje não está inserido no Poder Legislativo. Exatamente. Ele tem que estar inserido aonde? Através de parcerias. Né? Como o Alexandre, agora como presidente do Legislativo, abriu as portas para nós lá e toda vez que a gente pode, ele também solicita a gente estar lá junto. É importante isso aí, porque depois que a lei é aprovada, e agora os juristas podem confirmar, depois que a lei é aprovada, não adianta chorar. Sim, na verdade, me parece que essa questão que o presidente Alexandre trouxe é importante, porque às vezes fica o quê? Bom, tem uma lei e agora tem que pagar uma multa. Então, é uma questão reducionista frente à complexidade do negócio que se apresenta. E isso é interessante, essa lei é a segunda vez que ela vai ir para a Câmara, né? A lei de regularização de edificações. E ela acaba, se a gente for olhar naquele aspecto que eu já tinha falado, público e privado, ela é interessante. Por quê? Porque se a gente for olhar que a legislação ordinária, ela diz que tem que ser construído, por exemplo, 60%. Daí o município vai lá e depois do pagamento de uma multa, ele regulariza uma construção de 80%. Daí alguém, numa primeira vista, pode dizer, mas e aí tá ratificando uma construção errada. Mas é que não é por esse lado que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, enquanto poder público, que é uma situação posta. Bom, o puxadinho está feito, nós temos duas opções. Deixar aquela pessoa na clandestinidade, deixar ela sem poder exercer de fato a propriedade que ela tem sobre o seu bem, ou então agir de uma forma proativa e dizer, a situação está posta, vamos resolver. E aí é nesse sentido que vem a legislação da regularização de edificações, porque ela dá um respiro para pessoas que têm
uma posse, mas que não podem exercer na completude a propriedade. Porque quando tu não pode dar e garantir o teu bem para um financiamento, que propriedade é essa? Se eu não posso vender no papel, que propriedade é essa? Eu tenho, mas eu não a tenho completamente, né? Então, acaba tendo uma função social muito interessante essa legislação, né? Que daqui um pouco vai ir pro legislativo. A questão, acho que ficou bem clara aqui, já caminhando para o final desse debate, é a questão da função social. E nós, Michael, como diretores e delegados do Cresci, temos essa função importante. É o corretor de imóvel, o mercado imobiliário como um todo, o advogado imobiliário, né? O operador do direito imobiliário. E que bom que ficou bem claro aqui, o operador do direito imobiliário proativo. Nós não estamos falando aqui em demanda judicial, a gente não está buscando encher a comarca hoje ali de processo. A gente quer hoje ter assessoria jurídica para que não aconteça a demanda judicial, evitar isso e dar tranquilidade. A função do cunho social do corretor de imóveis. E a gente tem batido isso frente à delegacia há muito tempo. Ele tem uma função importantíssima e está aí agora próximo a chegar a uma função um pouco maior. O que gera hoje da IPTU o município de Santa Maria? Né? O quanto vai... eu não sei se tu chega a ter esse número aproximado do que gera, mas... Não sei se você já tá... Não, mas com certeza é o nosso grande impulso, né? É o grande impulso. Até porque os gestores municipais, eles sempre pensam nesse início de ano, inclusive as campanhas, né, publicitárias no início de ano é justamente para que tu pague o IPTU antecipado, dá um desconto, faz a regularização justamente por isso. Imagina um bairro hoje, a gente conhece alguns bairros, como tu citaste aqui, né? O Alto da Boa Vista, Santa Marta, Tancredo Neves ainda tem alguma coisa, tem alguns bairros com imóveis irregulares. Imagina o quanto nós, do mercado imobiliário, nós todos aqui, porque todos nós, o Alexandre agora estava no mercado imobiliário há pouco tempo, adquiriu um imóvel um ano e pouquinho, né? Sim. Então, quer dizer, acompanhou todo esse trâmite de adquirir um imóvel com a segurança jurídica, né? Com financiamento habitacional, com documentação regular, né? Com o bairro planejado. Com a transferência. Né? Então, acompanhou tudo isso. A importância desse cunho social, o quanto nós vamos gerar de renda, o quanto nós geramos de renda, porque no primeiro debate o Alexandre Reis estava aqui acompanhando a gente como economista e ele deixou bem claro o ponto dessa cadeia, né? O corretor de imóvel está na ponta dessa cadeia, né? O consultor de imóvel, nos próximos, mais adiante, em algum outro programa, a gente vai debater muito sobre essa transformação nossa, Maica, de corretor para consultor. O advogado já passou por isso, né? Já está consolidado hoje que ele não é mais o resolver a demanda judicial, mas criar uma segurança, né, trazer uma transparência para o negócio e estar inserido dentro do mercado imobiliário, dentro da consultora. Todas as consultoras hoje praticamente têm essa assessoria jurídica, né, o cunho social que traz e a busca do crescimento da cidade. O corretor de imóvel, na verdade, a profissão se regulamentou dentro da história pelo crescimento de São Paulo. Né, as primeiras histórias que nós temos hoje foi o crescimento da cidade de São Paulo estava muito grande e precisava de alguém que fizesse esse controle desse crescimento. Sim. E aí, na época, então, você criou a função do corretor de imóveis justamente lá, para que esse crescimento fosse ordenado. Então, olha a importância que o corretor tem hoje. Criar de forma ordenada o crescimento das cidades. É o que hoje, de uma forma, eu até diria, nem vou dizer indireta, acho que direta, hoje a Maica Oliveira fez com a venda do terreno, o acompanhamento no planejamento do empreendimento, a segurança do empreendimento, o crescimento da região. Hoje nós temos uma Caturrita antes do Inácio e pós, não tem dúvida, e pós do Inácio. Inclusive, para o poder público, né, Alexandre? Não tem dúvida, porque a demanda de saúde, de educação, de transporte coletivo. Então nós estamos inseridos nesse mercado. Então eu gostaria agora de passar a palavra nessa última rodada para considerações finais, já agradecendo a vocês pelo convite num domingo, dia de eleição, né? Eu sei que todo mundo aqui está louco para votar e terminar, né? Já votou? Já votei também. Eu ainda não votei ainda. Não. Mas agradecer a vocês, foi um domingo, um horário do meio-dia, poderia estar com a família almoçando, curtindo, mas eu acho que vocês entenderam a importância, né, da gente passar aos telespectadores o quanto o mercado imobiliário está inserido na política e quanto a política está inserida no mercado imobiliário. Então eu gostaria muito de agradecer a vocês, agradecer a todos que nos acompanharam também até agora. E eu gostaria de passar a palavra então para as considerações finais de cada um. Eu vou puxar um pouquinho de novo para o meu assado, tá? Agora a gente aprovou uma questão lá do financiamento para o asfalto da nossa cidade, que eu acho que também é diretamente ligado ao mercado imobiliário, porque se tu tem uma rua, tu tem um imóvel que está com aquela rua esburacada, está destruída a rua, agora tu tem
um imóvel que tu vai conseguir ter um asfalto novinho, com certeza ele vai valorizar também. Então, também foi aprovado na Câmara de Vereadores, pelos 21 vereadores, essa questão, trazendo desenvolvimento, renda e emprego para a nossa cidade. Na minha opinião, com muitas conversas, muitas discussões lá, a gente decidiu aprovar esse financiamento para que a Prefeitura consiga, então, sanar todos esses problemas na nossa cidade. E agradecer a ti, né, Getúlio, dizer que a gente está junto, né, sabe disso, a gente é um amigo de longa data, o que precisar da Câmara de Vereadores, a gente vai estar sempre à disposição lá no mercado imobiliário, para questão também dos advogados, o que precisar. Nós estávamos conversando agora com o delegado Arigoni, ele, como é que eu posso participar da Câmara de Vereadores, conversar com os 21 vereadores? Vocês vão lá num dia de sessão, quando vocês precisar também, Getúlio, alguma questão de ordem, a gente suspende a sessão, chama os 21 vereadores, porque lá é a casa do povo, a gente está disponível sempre quando vocês precisarem da gente. Michael. Getúlio, eu gostaria de agradecer à TV Santa Maria, principalmente pela oportunidade, agradecer a tu pelo convite. De mera importância a gente poder fazer parte de um debate tão valioso como esse, poder falar das referências do nosso mercado imobiliário hoje, como ele é conduzido no dia a dia, e deixar bem claro para os telespectadores que estão nos acompanhando. Então, meu muito obrigado, também fico à disposição para sempre tirar dúvidas, tanto pelo conselho, que hoje sou diretor do Cresci de Santa Maria, mas também na minha própria empresa. Eu acho que as dúvidas têm que ser sanadas. As pessoas hoje elas têm que ficar cada vez mais... Elas têm que ter a realidade do que é o mercado imobiliário, tem que ter informação documental, que é muito importante. Então a gente fica à disposição. Meu muito obrigado. No primeiro momento eu gostaria de parabenizar a TV Santa Maria pela iniciativa do programa, dizer que é de fundamental importância trazer esse tema para os telespectadores. As eleições, a política em si e o mercado imobiliário, como nós acabamos de conversar aqui, está diretamente ligado, andam juntamente, né? Agradecer os telespectadores que nos acompanharam até agora, né, o meio-dia passado aí. Agradecer ao Getúlio pela oportunidade de ter nos convidado. Agradecer também ao Alexandre, amigo de longa data, ao Michael e à colega Carolina. Dizer que estou muito feliz e muito grato por estar aqui conversando, esclarecendo, podendo debater com vocês aqui um tema tão importante. E principalmente para as pessoas que pretendem adquirir, pretendem locar um imóvel, que busquem esclarecimentos, que vão atrás de uma pessoa de confiança, vão atrás de uma empresa de confiança, uma empresa que detém a capacidade de poder auxiliar elas, porque a gente sabe que, embora o mercado em si, isso em qualquer ramo, não só no ramo imobiliário, tenha pessoas capacitadas e legitimadas para poder auxiliar, existem outras que não estão na mesma linha. Então a pessoa que vai buscar um serviço, que ela vá numa imobiliária de confiança, um corretor de imóveis de confiança, busca um advogado da sua confiança, para poder lhe assessorar nesse momento de extrema importância, seja para adquirir ou para alocar um imóvel. Então, muito obrigado, um bom domingo a todos. Também me cabe agradecer, na verdade, é muito gratificante quando a gente vê que é chamada a discussão alguém em tese, pensa na prática, mas também dentro da academia, pensa lá através do olhar do direito constitucional. Então é muito bom poder compartilhar com vocês que são da prática, que poderiam dizer, bom, a gente quer construir aonde puder, porque a nossa finalidade é simplesmente o lucro, e não é. A conversa foi em um cunho de responsabilidade social. E isso para mim é muito gratificante, porque é nesse sentido que a gente também quer formar quem está saindo de uma faculdade de Direito, poder enxergar essa completude, que o sistema não se reduza simplesmente a uma compra, venda, locação, produção, acabou, né? Então, por isso, quero agradecer muito a oportunidade, a troca, a conversa, e deixar reiterada essa mensagem do nosso mediador Getúlio, que é o sentido da responsabilidade social daquilo que nós trabalhamos, seja no Poder Legislativo, seja na empresa privada, na advocacia, no Poder Executivo, na faculdade. Eu acho que se cada um colaborar no seu espaço, pensando no coletivo, todo mundo ganha, né? Eu acho que a ideia vem por aí, né? E que tenhamos aí um bom domingo e uma boa nova etapa de trabalho. Assim encerramos então mais um Mercado Imobiliário.